Glória a Deus, irmãos. Eu quero compartilhar com os amados irmãos uma parábola, uma história, e nessa história inserida uma parábola, uma história maravilhosa. Da graça de Deus, do amor de Deus, transformando vidas. Está no livro de Lucas, capítulo 7. Por favor, abra em Lucas, capítulo 7. Estamos aí com a nossa série Vida com Deus, nas parábolas de Jesus. E nós estaremos falando em Lucas, no capítulo 7, verso 36 ao 50. 36 ao 50. Nessa história, irmãos, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, sobre a vida de pecadores. Lucas, capítulo 7. Todos estão aí com suas Bíblias. Verso 36. Quando ele diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungi os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Amados irmãos, esta semana nós também fomos surpreendidos com um crime bárbaro. Uma mulher, pastora, cantora, pregadora, foi denunciada pelo Ministério Público à Justiça por ter planejado e executado a morte do seu esposo. Esta notícia chocou o país e ficou estampado em todos os jornais, em todas as matérias. E o grande questionamento é como que alguém religioso, como que alguém religiosa, com uma família ilibada, acima de qualquer suspeita, foi capaz de cometer um crime tão bárbaro, levando a uma morte com 30 tiros, inclusive o último no ouvido, para ter certeza que estava morto. E ainda o Ministério Público diz que houve 4 tentativas de envenenamento anteriores e que não deram certo. Realmente ficamos horrorizados e falamos a respeito desta mulher. É uma mulher pecadora. É uma mulher pecadora. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala também de uma mulher pecadora. Uma mulher descrita
por aqueles homens que ali está, pelo próprio escritor aqui, Lucas, como uma mulher pecadora. E qual o sentido desta palavra? Nós acabamos de descrever um crime e relacionamos como uma mulher pecadora. Mas na época, ou para aquela época, esta mulher pecadora era possivelmente uma prostituta. Alguém que tivesse vários maridos, vários homens, e usava o seu corpo para a rentabilidade financeira. E aquela mulher era conhecida por muitos como uma mulher pecadora. Ela descobre, fica sabendo que Jesus está na casa de Simão, que é um fariseu. Este homem pertencia à religiosidade pura daquela época, né, podemos dizer assim, e ele convida Jesus, mas já nessa época, que é o início do ministério de Jesus, e aqui nessa história nós não podemos confundir com a história de outra pecadora, Betânia, Maria, da cidade de Betânia, irmã de Lázaro e irmã também de Marta. As duas histórias são muito parecidas, porque Maria também chega, quebra um vaso de alabastro na cabeça de Jesus, aquele perfume todo, e então há um questionamento, mas por que não se vendia este perfume e dava aos pobres? Jesus repreende os seus discípulos por tal pensamento, dizendo, olha, ela fez isso para a minha glória. Então são duas histórias diferentes. Esta mulher aqui não temos o nome dela, não temos o histórico dela, mas nós temos uma certeza, ela foi alcançada pela graça de Deus. Ela foi alcançada pelo amor de Deus, porque ela vai até Jesus com um coração grato. A atitude dela aqui, irmãos, pelo que vamos perceber, é de alguém que havia encontrado nas palavras de Cristo a salvação. É de alguém que se arrependeu dos seus pecados e agora ela está profundamente decidida a chorar na presença do Senhor Jesus, mas ela não quer ir de mãos vazias. Ela então pega aquele perfume, um vaso, alguns dão aí um vaso valiosíssimo, né? Se formos comparar a mesma história de Maria, seria mais ou menos hoje, no mínimo um perfume de 12 mil reais, do trabalho de um ano, de alguém que ganha pelo menos um salário mínimo. Seria realmente um valor muito alto, mas ela vai até Jesus porque ela entende que precisava oferecer algo para Jesus. E chegando ali, a história não entra nesse detalhe, mas ela está emocionada. E ela, ao chegar ali aos pés de Jesus, porque eles comiam em mesas, essas mesas eram como as nossas mesas, só que baixas, pés curtos, então eles se debruçavam sobre as mesas, colocando os pés para trás, e faziam isso numa sala ampla ou mesmo numa varanda. E, segundo alguns historiadores, até quem estava passando na rua, olhava e via aquela reunião toda e podia chegar. Por isso ela entra tão facilmente na festa. Os judeus costumavam fazer esse tipo de comemoração, onde os cidadãos que quisessem ou tivessem, digamos assim, coragem, né, entrava e participava da festa. Era uma festa especial, era um jantar especial ali, uma refeição especial para Jesus, e eles então recebem aquela mulher. Ela entra, não se diz se é na varanda ou se é no recinto da casa, mas ela vai até os pés de Jesus e ela começa a chorar ali aos pés de Jesus. E aí suscita então o que estava no coração daquele homem, do fariseu, Simão. Ele diz, olha, realmente, esse aí não é profeta. Esse aí não é profeta. Porque se ele soubesse quem é essa mulher, qual é essa mulher, ele não deixaria ela fazer isso com ele. E então, irmãos, Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, mas eu diria que esse também era o pensamento dos convidados que estavam à mesa, Jesus então conta uma pequena parábola, para falar a respeito desta mulher. E esta parábola se parece muito com aquela que nós pregamos em Mateus capítulo 18, daquele credor que tinha um homem que lhe devia uma quantia exponencial impagável, algo assim,
totalmente impagável, e aquele homem recebe aquela pessoa, e ele cai aos seus pés pedindo perdão, e ele então perdoa aquela grande dívida. Nesse caso, esse credor possui 2 devedores, mas em quantias normais. 500 denários, seria mais ou menos aí quase 20 mil reais, e outro com 50 denários, uma quantia bem mais inferior, 1.000, 2.000 reais, alguma coisa assim. Só que ambos, os dois, cada um deles, nas suas condições, não tinham com que pagar. E Jesus, contando essa história, diz que aquele credor resolveu perdoar a ambos. Não sei se isso era comum naquela época. É possível que sim. Não tem como pagar, perdoar. Perdoar essa dívida. E Jesus então lança a pergunta para falar a respeito daquela mulher: qual deles, portanto, o amará mais? E o homem responde: eu creio que aquele que tinha uma dívida maior. E Jesus diz: você respondeu muito bem. E aí Jesus usa esse acontecimento para tocar na ferida daquele homem, para dizer o seguinte para ele: olha, Simão, deixa eu te falar uma coisa. Você está vendo esta mulher? Eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés. O que era comum, o dono da casa, ao receber um convidado importante, se era importante para Simão, ele deveria organizar um empregado, talvez um escravo, dependendo da condição que ele tivesse, com uma bacia d'água para lavar os pés do seu convidado, porque naquela época não é comum, na nossa época, né, com asfalto, com tênis, com sapato, não. Era realmente no chão batido, poeirento da Palestina daquela época, com sandálias abertas, então as pessoas andavam e sujavam os pés. O ato ali de lavar os pés não era para sujar, para evitar que se sujasse a casa, mas era um ato de respeito. Estou recebendo você na minha casa e quero te tratar bem. E lavar os pés então era uma honraria. E Jesus disse para ele: olha, você não me deu água para lavar os meus pés, mas esta, com lágrimas, está lavando os meus pés e enxugando com os seus próprios cabelos. Você consegue ver isso, Simão? O que esta mulher está fazendo? E ele diz mais, verso 45: não me destes ósculo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. O ósculo era uma outra atitude de respeito. A água era feita por um servo, mas o dono se apresentava ali diante da porta para receber aquele convidado, geralmente com um beijo na testa ou no rosto, como um sinal de respeito. E Jesus está dizendo: ela beija os meus pés, ela me respeita muito mais do que você, Simão. E por último ele diz: não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungi os meus pés. O óleo era algo baratinho, que geralmente após o beijo na testa, o dono da casa pegava, talvez molhava o dedo, ou molhava a ponta dos dedos e passava sobre a testa daquele homem, ou sobre a cabeça daquele convidado, dizendo: olha, eu estou te ungindo, eu estou te abençoando, eu estou te recebendo da minha casa com zelo e com amor. E Jesus diz para ele: ela usou unguento. Ela usou esse perfume tão precioso, tão caríssimo. E então, Jesus diz: perdoados, versículo 47. Jesus diz: perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, nesta declaração, ele está mostrando de uma maneira clara que aquela mulher foi perdoada dos seus pecados. Ela entendeu a gravidade dos seus pecados e ela correu para Jesus para agradecer a Ele. Não sabemos qual é este momento, não creio que a conversão dela se deu aqui nesse ato. Pois então poderíamos questionar, parece que a salvação foi pelas obras, por aquilo que ela fez por Jesus. É mais
lógico acreditar que ela havia se convertido antes, nesse processo de transformação, e quando ela teve a oportunidade de agradecer a Jesus, ela foi correndo para Jesus, para agradecer por essa salvação, e Jesus está neste momento, deixando bem claro que os seus pecados foram perdoados, porque ela muito amou. Porque ela muito amou, os seus pecados foram perdoados. Mas para aqueles que pouco se perdoa, pouco ama. Mas Jesus não está falando de Simão nesse momento, Jesus está falando daquela mulher, para aquela mulher, dizendo que ela entendeu que foi muito amada, porque ela entendeu que os seus pecados foram perdoados. Por isso, nessa noite nós estamos falando sobre o amor verdadeiro. Nesta pequena parábola contada por Jesus, tendo como pano de fundo essa história, deste homem que tinha 2 devedores, e os 2 não tinham com que pagar, o dono, aquele credor, resolve perdoar a ambos. E Jesus então pergunta: qual destes amará mais este credor? E a resposta é: aquele que mais se perdoou. E Jesus então diz, versículo 47, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aí nós fazemos uma pergunta, irmãos, didática, para entrarmos mais no conteúdo da nossa mensagem. Por que ela amou a Jesus e por que ele não amou a Jesus? 2 personagens com destinos diferentes, com atitudes diferentes. Por que isso? Ela ama verdadeiramente a Jesus, nós vemos isso pela declaração de Jesus, mas ele se mantém distante, longe. Mesmo vendo as palavras de Jesus, mesmo recebendo Jesus na sua casa, mesmo olhando para Jesus e vendo as suas palavras, ele não consegue amar. E aqui, irmãos, nessa história, baseada nesta parábola, nós vamos perceber que ela entendeu o seu estado de miséria espiritual e buscou a Jesus como a mais humilde serva. Esta mulher entendeu no processo de conversão, que nós acreditamos tenha sido anterior a este evento, a este momento, ela foi até Jesus como uma humilde serva, ao passo que ele, por outro lado, se sentia justo, a ponto de não precisar do perdão de Deus. Uma autojustiça que o libertava de qualquer necessidade de reconhecer o seu pecado. E por causa disso, seus olhos não estavam preparados para ver os seus próprios pecados. Porque ele não considerava os seus pecados algo grave, a ponto de ter que se submeter a Jesus. Ela não teve dúvidas de que Jesus era um homem diferente, um homem de Deus. Quando ela fica sabendo que Jesus estava ali naquela casa, versículo 37, ela vai até aquele lugar, porque ela sabe que ali estava o seu Salvador pessoal, aquele que de alguma maneira havia transformado a sua realidade. Não temos com certeza como afirmar onde, que cidade aconteceu isso, talvez fosse Naim. Se seguirmos o mesmo capítulo 7, versículo 11, Jesus está entrando na cidade de Naim, o texto que nosso presbítero Wilton pregou recentemente. Ele está chegando à cidade de Naim quando ele encontra aquele velório, ele ressuscita aquele jovem, ou seja, algo grande acontece naquela cidade, e então no desenrolar, ele está numa casa de um fariseu, que possivelmente fosse da cidade de Naim, e Jesus já havia ressuscitado um jovem, um milagre grandioso já havia acontecido naquela cidade. Imagine quantas outras coisas mais aconteceu ali, e uma delas foi a conversão e salvação desta mulher. Então ela não teve dúvidas de que Jesus era um homem diferente, um homem de Deus.
Ele, Simão, por outro lado, estava cheio de dúvidas sobre quem era Jesus. Quem era aquele homem? Havia dúvidas. Talvez você pergunte, pastor, mas ele o convidou para um jantar na sua casa. Ele sabia quem era Jesus? Não. Se você observar, no versículo 39, ele se revela no seu pensamento aquilo que Jesus soube. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Isso acontece porque Jesus conta essa história depois para os seus discípulos. Aquele homem disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Simão está dizendo: eu sabia, ele não é profeta. Eu sabia, este homem realmente não é um homem santo de Deus, enviado por Deus. Porque aquele ato tocou na cosmovisão daquele fariseu, onde para eles, não só eles não deviam aproximar-se de alguém pecador, como uma prostituta, por exemplo, como jamais deixar que uma prostituta ou uma mulher pecadora tocasse nele. Isso seria o cúmulo do absurdo. Mas Simão não percebe que Jesus estava na casa de um pecador. Que Simão era um pecador. Ele realmente não tem os olhos abertos para entender quem é Jesus. Mas aquela mulher entendia quem era Jesus. Ela entendeu que amar a Jesus era oferecer o melhor que ela tinha. O que ela tinha de mais precioso. Ah, mas o meu perfume caríssimo que eu levei tantos anos para poder comprar. Ela chega à conclusão que é isso. Porque o mais precioso que ela tinha, ela acabava de receber, que era a sua salvação, que era o seu perdão de tantos pecados que ela havia cometido pela sua vida pregressa. Agora a vida dela é nova. Aquele perfume ali, não, aquilo ali deveria ser oferecido a Jesus. Porque Jesus era especial para ela, e de fato ela leva aquele perfume para Jesus, para oferecê-lo a Ele, porque ela está querendo oferecer a Ele o melhor que ela tinha. Ele, Simão, por outro lado, não estava disposto a oferecer nada a Jesus, que demonstrasse respeito ou admiração por Jesus. Sim, nós sabemos, versículo 44, quando Jesus conta a parábola, volta-se para Simão e diz: Simão, qual destes, amará mais? E ele responde: olha, aquele que muito foi perdoado. Então, Jesus diz: olha, vê esta mulher aqui, eu cheguei e você não lavou os meus pés, ela lavou os meus pés com suas lágrimas. Eu cheguei e você não me deu um beijo na testa, ela beija os meus pés, Simão. Eu cheguei e você não me ungiu com óleo, como era o costume normal de receber os convidados, mas ela me deu o vaso precioso de unguento. Por isso que está esse perfume tão especial aqui neste lugar. Amados, aquela mulher entendia que tinha que ser oferecido a Jesus o melhor, mas ao passo que ele não queria, e demonstrou isso claramente, não queria ter nenhum relacionamento com a Jesus para não suscitar alguma coisa na vida dos judeus, como nós vamos ver aqui. Ela amou a Jesus a ponto de não se importar com a reprovação das pessoas. Versículo 44. Versículo 36 e 37, quando narra a chegada dela, ele, por outro lado, estava muito preocupado com a reprovação das pessoas. Ela entrou naquela casa, ela foi até Jesus, ela sabia que as pessoas sabiam da sua história, que era uma pecadora, mas ela não estava nem aí para isso. Ela queria oferecer a Jesus um sacrifício de louvor naquele momento, ela queria amar a Jesus, ao passo que ele estava com medo: o que minha família vai falar, o que os meus amigos vão dizer, o que os meus pares da seita do farisaísmo vai falar. Ele não queria ter nenhum relacionamento com Jesus, ao passo que ela não estava nem importando para que as pessoas iriam falar.
se iriam reprová-la ou não, mas ela queria realizar algo para Jesus que demonstrasse a sua gratidão e que fosse algo valoroso. E pensamos, ora pastor, aquele homem está oferecendo um jantar para Jesus, devia ser algo especial. Mas eu posso chegar à conclusão que nem tanto. Havia mais convidados, e esses convidados não eram os discípulos de Jesus, eram outras pessoas, talvez do próprio farisaísmo, ou não, ali bisbilhotando, olhando, atento para ver se Jesus caía em alguma incoerência. Então aquele fariseu não estava disposto a oferecer absolutamente nada a Jesus, ele tinha medo da reprovação dos seus pares, da sua linhagem ali, talvez da sua família, alguém. E por último, irmãos, ela amou verdadeiramente a Jesus, pois foi demonstrado através das suas atitudes. Verso 47, pois eu te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Ele, por outro lado, não amou, porque não demonstrou nenhuma atitude concreta para com Jesus. O texto termina não demonstrando nenhuma atitude daquele homem de arrependimento, o que nos leva a crer que foi mais um daqueles fariseus que tramaram a morte de Jesus mais para frente. Mais um daqueles que talvez pegaram em pedras para matar a Jesus, porque não creu, mesmo tendo ali diante dele o Salvador, Cristo, o Senhor. Mas ele não conseguiu acreditar, ele não conseguiu crer verdadeiramente em Cristo. Mas aquela mulher, ela reconheceu os seus pecados, ela foi até Jesus, ela sabia que Jesus havia perdoado os seus pecados, e aqui fica de uma maneira clara: perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Jesus está afirmando o seu passado, dizendo de fato, olha, ela cometeu muitos pecados, mas ela amou. Como aquela mulher em João capítulo 8, apresentada diante de Jesus por uma multidão enfurecida, querendo tacar pedra naquela mulher. Jesus diz, olha, quem não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E todos foram saindo, e Jesus pergunta para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então Jesus diz para ela, vai, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Nessa abordagem que nós vemos ali, irmãos, podemos entender uma mulher também que se arrependia do seu pecado, e que Jesus viu isso no coração dela, e deu a ela esta chance, esta oportunidade, dizendo, vai e não peques mais. Quantas pessoas, de maneira pessoal, Jesus não salvou naquela época? Quantas conversas, quantos diálogos, quantas pessoas Jesus não levou à salvação com as suas palavras? Pessoas simples, pessoas pecadoras. Sim, pois ele era conhecido como aquele que gostava de estar do lado de glutões e pecadores, ou daqueles que gostavam de beber e comer. Publicanos e pecadores. Jesus ganhou uma fama ruim, de ser aquele que estava sempre junto de pessoas de má fama. Mas Jesus demonstrou de maneira clara que estava ali para buscar e salvar o perdido, porque aqueles que deviam para o seu Senhor não tinham com que pagar, então o seu Senhor perdoa a ambos. E Jesus está sempre demonstrando este perdão para as pessoas que reconhecem os seus pecados e clamam pela misericórdia do Senhor. Entendamos isso. É o verdadeiro amor de Deus. Porque podemos fazer essa pergunta, concluindo a nossa mensagem: por que ela amou e ele não amou? Ambos estavam diante de Jesus, Salvador do mundo. Mas eu posso dizer, irmãos, que ela entendeu a graça do seu pecado. Ela entendeu o quanto que o seu pecado era algo ofensivo para Deus.
Ao passo que Simão não entendeu e se manteve cego para enxergar os seus próprios pecados. De alguma maneira, ele se considerava acima de qualquer suspeita, acima de qualquer pecado. Sabe aquela sensação, aquela vocação que nós temos, não seria bem a palavra vocação, mas aquilo que nos leva a sempre nos justificarmos diante dos nossos erros. Não, eu cometi isso aqui, mas é porque eu estava numa situação difícil, eu tinha que fazer uma escolha. Sempre nos justificando, sempre querendo atenuar a força e a gravidade dos nossos pecados, sempre tentando dizer, não é tão grave assim não. E Jesus está com o megafone dizendo para Simão, Simão, você também é pecador, Simão. Mas se você reconhecer o seu pecado, você pode ser perdoado. Esta parábola, então, fala a respeito da mulher, que reconheceu o quanto ela foi perdoada por Jesus, por Deus, e por causa disso ela amou a Deus, se arrependeu dos seus pecados, e ofereceu a Deus o de melhor que ela tinha, porque esse amor verdadeiro está ligado a atitudes, e aquilo que ela poderia demonstrar naquele momento, era ir até aquele lugar, não se importar com a reprovação das pessoas, ou chorar aos pés de Jesus, enxugar com seus próprios cabelos, que era algo tão íntimo de qualquer mulher. Geralmente as judias mantinham seus cabelos presos, só soltando esses cabelos no momento mais íntimo com o seu marido, caso fosse casada. E ela o faz naquele momento, que era a única coisa que ela tinha para oferecer ali, mas ela sabia que não seria rejeitada por Jesus, porque ela entendia que ela foi amada por Jesus, de uma maneira maravilhosa, porque Ele havia perdoado os seus pecados. E eu não poderia terminar, irmãos, esta mensagem, sem tentar responder a pergunta dos convidados que estão sentados à mesa. No penúltimo versículo, versículo 49, você pode observar na sua Bíblia. Há uma pergunta lançada pelos convidados que incomoda a todos. Quem é este que até perdoa pecados? Eles não sabiam quem era Jesus. Eles não tinham plena consciência de quem era Jesus. Este que até perdoava pecados, era o Salvador, aquele que poderia salvar e trazer paz. É por isso que Jesus diz no verso 50, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Este é aquele que pode salvar, este é o Filho de Deus, Salvador do mundo. Ele pode salvar o pecador. E nós falamos no início sobre a mulher pecadora, acusada de matar o seu próprio marido com a ajuda de vários dos filhos, de maneira fria. Mas eu te digo, se ela se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, Jesus pode perdoá-la. Isto sim é amor verdadeiro. Esse é o verdadeiro amor. O amor de Deus pelos pecadores que não merecem ser perdoados, mas Ele nos perdoa. Por isso, nós só temos que amar profundamente esse Deus. Ele perdoa a mulher pecadora, perdoa o homem pecador, perdoa a todos. Vamos colocar em pé e orarmos, e agradecer ao Senhor, e dizer: Deus, eu reconheço o meu pecado, reconheço os meus erros e peço perdão ao Senhor.